Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Delias. Eu venho aqui, através desse canal, poder estar iniciando um ministério que Deus criou, que é o por todo mundo, né? Como que foi criado, quem sou eu, de onde eu venho, né? Tudo isso eu pretendo nesse vídeo inicial estar dizendo para vocês. Primeiramente, sou um cristão, confesso, meu Senhor e Salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor, não há outro acima dele. Me converti com 18 anos de idade, mais ou menos, e aos 19 anos eu recebi, uma profetização de que Deus tinha um chamado na minha vida, um chamado forte. Só que hoje eu estou com 41 anos e o tempo de Deus veio se cumprir agora, né? Como é isso, né? De certa forma, eu fui lapidado, fui preparado, não me sinto totalmente preparado, se você me perguntar. Como humano, glorifico ao Senhor que não estou preparado, não me dediquei tanto como deveria. De certa forma, fugi muito desse ministério, mas uma coisa que Deus tem falado forte no meu coração é sobre as nações, né? Sobre as missões, sobre as pessoas que têm ido para o inferno, tanto no Brasil quanto no mundo todo, em todas as nações, e principalmente estar apregoando o Evangelho, vivendo um Evangelho diferente desse Evangelho que nós temos vivido no Brasil. O Evangelho é onde as pessoas se preocupam simplesmente em receber e não se preocupam em repassar, né? Uma palavra que minha esposa recebeu há muito tempo de uma garota que foi no seminário que a gente fez, ainda morávamos em Ouro Branco, éramos jovens, e essa garota disse para minha esposa da seguinte forma: água parada dá dengue. E é interessante porque, né, quando você tem água parada, ela dá dengue, né? Ela fica podre, ela apodrece ali. As coisas quando ficam paradas, elas apodrecem. E principalmente se a gente for avaliar um vaso, nós temos que estar vazios para sermos totalmente cheios, né, do poder do Espírito Santo que através da água é um dos, né, da forma de você falar sobre o Espírito Santo é sobre derramar, né, da sua chuva, da sua água, e nós somos vasos, né, simbolicamente falando, e temos que estar vazios para Deus estar nos enchendo, para que assim a gente possa derramar o Espírito Santo sobre outras vidas, repassar para outras vidas. Mas isso tem acontecido com a igreja brasileira de uma forma diferente, né? Eu falo a brasileira porque, falando de nós aqui, somos brasileiros, mas a igreja em si, num todo, ela tem recebido e tem guardado para si. E quando você guarda, você apodrece. E era o que estava acontecendo comigo. Eu estava tendo um descaso já com o Evangelho, fui perdendo a minha fé, fui perdendo as minhas atitudes, as minhas convicções cristãs. Isso é um pequeno testemunho que estou dizendo para vocês, porque eu quero que esse ministério ele comece de uma forma extremamente sincera ao público. Eu não sou aqui um exímio pastor, eu não sou aqui um exímio pregador, eu não sou aqui um exímio conhecedor da palavra, acima de tudo, de todos. Se você for procurar pela internet, você vai encontrar várias outras pessoas que de repente têm um currículo, né, teológico muito maior. Eu sou sim um estudioso da palavra, eu sou sim uma pessoa que ama o Evangelho, eu sou sim uma pessoa que ama Cristo acima de tudo e que quer pagar um preço. E, e quero entrar na brecha. Quero entrar na brecha e por isso inicia-se no mês de dezembro de 2020, onde está tendo tanta morte. Deus faz nascer, faz brotar do meio de algo que estava se perdendo. Vidas estão se perdendo, né? Vidas estão indo sem conhecer Cristo. Vidas que poderiam conhecer ao Senhor tanto no Brasil quanto no mundo inteiro deixaram de receber uma palavra, ou não se converteram, ou não tiveram uma entrega convicta, né, correta diante do Senhor. Porque muitas pessoas também têm encontrado caminhos que são errantes e acham que estão tendo uma convicção correta. Uma outra coisa que Deus tem me lembrado aqui nesse momento
é que eu não vim aqui para criticar as religiões. Nosso foco será, Deus tem tocado nos países, nas nações, onde o extremismo contra os cristãos tem crescido absurdamente. De 2019 para 2020, cresceu-se mais de 15 milhões de perseguições, de 245 mil, cresceu-se para quase 260 mil aí, perseguições, né? Mil não, milhões. E eu me confundi um pouco agora, mas eu vou buscar os dados corretos. Mas enfim, nessa busca, nesse começar a estudar sobre as nações, eu comecei a perceber o quanto que nós precisamos estar atento aos dados, estar atento à necessidade de conhecer qual é a porcentagem das nações que já se converteram, qual é a porcentagem das nações que ainda não se converteram, que não conhecem a Cristo, que não se renderam aos pés do Senhor. E com isso, quando você tem essa visão de dados, você consegue, né, você consegue analisar melhor, você consegue se preocupar mais, porque te dá aquele tino, te dá aquele abrir os olhos, né, as escamas caem, e nós como os cristãos temos que estar buscando, estar falando de Cristo para essas pessoas, estar fazendo o evangelho chegar a essas pessoas de alguma forma. Se não conseguirmos irmos até esses locais, Deus tem tocado para que a gente interceda por eles. Esse é o objetivo desse ministério. Nós vamos iniciar intercedendo pelas nações, nações que são extremistas contra nós, os cristãos, nações que vão estar lá subjugadas ao comunismo, né? A gente vai falar um pouco sobre essas questões também. Nós vamos entrar nessa questão da intercessão pelas nações, e um dos sites que mais me chamou a atenção e que Deus usou muito para tocar meu coração foi o Portas Abertas. É um site também tremendo. Eu comecei a estudar um pouco da história, e esse site esse ministério já é mais antigo, já é um ministério que tem 60 anos. E ali Deus tocou o coração de um homem, e através de um homem Deus tem alcançado nações, nações extremistas, aonde até envios de Bíblias para a China, para locais que não podia ser feito. Esses irmãos têm conseguido fazer isso. Se nós começarmos a interceder, eu creio que esse ministério vai crescer, que nós vamos alcançar vidas no Brasil e no mundo, porque no Brasil também nós temos vivido esse estado laico, onde todo mundo não pode falar de ninguém, as leis se levantam para falar, e como eu falei, eu não quero aqui criticar nenhum povo, nenhum credo, mas eu quero pregar Cristo, eu quero falar do Senhor, e que o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus toque nessas vidas, que o Espírito Santo de Deus ele possa de maneira estar, né, como uma espada de dois gumes, indo no mais profundo da alma e do espírito, e fazendo com que essas pessoas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. Como um dia eu fui, como um dia vários que estão nos ouvindo, e eu creio que milhares vão nos ouvir. E esse ministério, ele já tem algumas pessoas já. Minha família, eu coloquei minha família como intercessora, eu já envolvi a minha esposa, já envolvi os meus filhos, né? Eu comecei a falar tanto assim, e Deus já foi brotando várias coisas na minha mente. Como eu dizia bem no início, né? Eu sou casado, minha esposa chama-se Michele, e eu já estou casado com a Michele já são 18 anos juntos, temos 4 filhos maravilhosos, Lucas, Lana, Melissa e Miguel. Melissa e Miguel são gêmeos, abençoados de Deus, todos eles, cada um na sua essência, na sua maneira, e eu chamei eles na sala e falei, ó, o Senhor tem me chamado para esse ministério, mas esse ministério não é meu, esse ministério não é da minha família, esse ministério é nosso, ele é nosso.
Eu preciso de intercessores, eu preciso de parceiros. Ah, você está vindo aqui para pedir dinheiro? Não, eu quero pedir a sua oração. Quero pedir o seu tempo. Eu quero pedir a sua entrega. Eu quero te pedir que entre na brecha junto conosco para que nós possamos alcançar vidas. Eu abri mão. Eu comecei falando aqui que eu corri muito disso e realmente foi. Eu estava fazendo um curso e nesse curso é um programa que ele busca em bancos de dados, ele busca que você praticamente precisar e eu aprendendo sobre esse curso, eu comecei a fazer alguns testes, estava fazendo alguns testes e eu sempre vi, isso é mais voltado para o industrial, pode ser em qualquer área, né, em si, é até voltado muito para quem mexe com TI, informática, banco de dados, né, data science, enfim. Mas pode ser usado em qualquer local, eu trabalho na indústria e eu comecei a falar assim, não, eu vou fazer um dashboard, uma apresentação voltada com esses valores, esses dados, essas estatísticas e de repente veio na minha mente assim, por que você não cruza os dados da quantidade de cristãos que são perseguidos e quais são os países? E aí eu fiquei abismado de ver. E aí foi quando eu descobri esse site que eu falei com vocês, que é o Portas Abertas. E aí eu comecei, ali eu achei, eu estava procurando planilhas, e ali eu achei uma listagem, né? Uma listagem dos países extremos, os países que mais perseguem os cristãos, 50 países. E ali Deus tocou meu coração. E nós vamos começar uma intercessão. Agora já estou entrando em outra parte. Eu estou entrando numa segunda parte. A primeira parte é que eu me apresentava a vocês. Se ficou faltando alguma coisa, pode saber que eu vou lembrar em outro vídeo, eu falo, comento sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre, né, local, igreja local que eu estou. Mas o que eu quero focar com você aqui agora é sobre intercedermos por esses 50 países, intercedermos por esta nação, intercedermos por uma nação que necessita, né? Não que o Brasil não necessite, nunca me leve a mal, nós nunca vamos deixar de orar pela nossa nação, mas nós vamos interceder desde a primeira, que é a Coreia do Norte, nesta lista do Portas Abertas, até a 50ª, se eu não estiver enganado, que é número 50, vamos usar assim, do número 1 até o número 50, né? Dos países que mais perseguem os cristãos, países que são difíceis de serem evangelizados, países que não pode se falar porque a própria família se vem contra, países que a lei está autoritária sobre eles, né? País onde até os vilões, até as gangues são contra, porque todos são de uma vertente religiosa que vai contra a igreja de Cristo, que vai contra os cristãos e não aceitam. E essas pessoas, às vezes, quando aceitam de Cristo, quando aceitam Jesus, a sua própria família, os seus pais, os abandonam, os lançam para fora. Então, é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui me apresentar a você, a falar desse ministério e a te chamar. Venha fazer parte desse ministério, venha junto conosco, por todo o mundo. Outra coisa, né? Por todo o mundo. Buscar vidas para o Senhor. E uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, é ser por todo o mundo. De onde eu tirei esse nome? Quando eu estava orando, quando você faz um canal do YouTube, eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, como que eu vou falar para as pessoas, como que eu vou alcançar? E a gente sabe que o YouTube hoje é uma ferramenta magnífica para você poder pregoar a palavra, né? Principalmente agora onde, devido ao coronavírus, devido a tantas dificuldades, o acesso remoto ele se expandiu, se melhorou, né? Então, assim, é uma maneira que a gente tem de poder
né, a chegar, né, se aproximar mais de pessoas que estão tão longe da gente, que a gente nem conhece, a gente nunca viu, que a gente nunca iria conhecer, mas que pela mídia, pelos meios de comunicação que temos hoje, tão desenvolvidos na tecnologia, nós podemos chegar lá. E quando você vai fazer um canal ou você vai fazer um ministério, você tem que ter um nome, né? Então, quando eu comecei a orar, eu falei, Senhor, qual é o nome? E aí Deus me levou até aquela passagem de Marcos 16:15, que ele fala, ide por todo o mundo, ide por todo o mundo e pregai a toda criatura, né? Então, assim, tem uma outra passagem que fala, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, né? E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo. Eu creio que começarmos a interceder por essas nações, começarmos a interceder pelo Brasil, é o início de várias coisas que Deus já tem colocado na nossa mente. Eu creio que nós iremos captar vidas para interceder junto conosco. Eu creio que nós poderemos enviar materiais para locais que não são alcançados. Eu creio que nós podemos, assim, fazer muitas coisas no Senhor, muitas coisas no Senhor. E essas coisas são futuras, mas a palavra do Senhor fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Por isso, esse dia de hoje aqui, nesta noite, né, eu queria te agradecer por estar aqui nesse momento, por ouvir essa palavra até o final, né? Quando eu via muitos YouTubers falando, clique no sininho, né, se inscreva e tudo, eu achava assim, às vezes muito chato, mas se você fizer isso, você vai fortalecer esse canal, né? Então eu não falo isso para fortalecer o Delias, fortaleça o ministério, faça parte dele, porque quando você se inscreve, você vai se tornar um parceiro intercessor, os vídeos vão chegar até você mais fácil, né? Palavras de bênção, palavras de vitória chegarão na sua mente, palavras de intercessão, né? E de repreensão também, não somente palavras que vão te dar ânimo espiritual no sentido de são palavras boas, mas Deus vai usar muitas palavras para poder rebater a mim, a você, porque primeiro quando Deus fala comigo, está falando com Delias, pecador, errante, falho, sou extremamente falho, sempre falei com minha esposa, como que eu sou falho, para poder assumir um ministério tão grande como esse, para poder ir à frente, dar a cara a tapa, colocar a minha cara aqui, me tornar público, entendeu? Como eu estava dizendo sobre mim, eu amo pregar, amo falar do Senhor, entendeu? Amo cantar, né? Faço parte do Ministério de Louvor, amo cantar o Senhor, você vai ouvir cantando, na hora que Deus me tocar, você vai até assustar, no meio da pregação eu vou começar a cantar aqui, entendeu? E, e também sou baterista, eu comecei como baterista no Louvor, fiz muitos anos, queria ser o melhor baterista do mundo, mas eram coisas de jovem e não era isso, é o que eu falei, Deus precisava lapidar. E hoje eu sei que vai chegar esse vídeo a muitas pessoas que de repente são até mais experientes de vida do que eu, tem mais vida, já passou, né? Não é que são mais velhos, mas já tem mais tempo de vida nesse plano material que nós estamos e já conhece muito mais coisas de repente do que eu, já passou por mais coisas do que eu passei, já são mais maduras do que eu em várias partes, mas aqui eu não quero que vocês foquem em mim, aqui eu sou só um instrumento do Senhor, para que a palavra dele possa chegar até você, para que essa palavra que chegar até você, para que você compartilhe as nações, as pessoas de fora, entendeu? As pessoas do mundo todo. Se você conhece pessoas que são de fora do Brasil, manda. Você que conhece pessoas que são, né, do Brasil, mas de regiões remotas ou não, manda para todo mundo. Que esse vídeo viralize no coração das pessoas, para que Deus possa realmente chegar até vocês. Amém? Essa é a minha vontade. Esse é um ministério por todo mundo e vocês terão ainda a oportunidade de estarem conhecendo a minha família, meus filhos. Eu não garanto a minha esposa. Eu oro muito, peço ao Senhor
para que Deus toque o coração dela, porque ela tem uma palavra forte, mas ela é muito tímida. Mas o Senhor é Deus. Eu falei com ela, ó, já estou orando para que Deus te toque, para trazer uma palavra. Deus tem colocado várias vidas, tem me feito lembrar de várias vidas que podem vir no nosso canal, apregoar também, homens de Deus, mulheres de Deus, e são pessoas que eu tenho, né, que eu conheço, que são íntegras, que vão dar uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo espiritual. Ânimo não significa que é somente uma palavra boa aos nossos ouvidos. Ânimo significa que o Senhor repreendendo, Ele levanta também aqueles que estão caídos. Nós vamos falar, né? Nosso foco principal é missões, mas nós vamos falar sobre tudo aqui, sobre a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tocar no nosso coração, é o que nós queremos falar nesse lugar. Mas nós precisamos ter um objetivo, o objetivo é esse, é apregoar a palavra e interceder pelas nações. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Fiquem na paz e muito obrigado.